continuidade à série O que dirige a tua vida. No último vídeo nós falamos sobre ser controlados pela culpa. Quem é dirigido pela culpa ou por este sentimento, baseia a sua vida no passado, mas aprendemos que Deus ele é especialista em promover novos começos. O tema de hoje é sobre ser guiado pela raiva e rancor. Algo interessante sobre a raiva é que se trata de uma emoção humana e, em geral, ela é saudável. Tanto é que a Bíblia vai dizer que nós podemos sim nos irar e não cometer pecado. Lá em Efésios 4, versículo 26, da parte A do versículo diz: irai-vos e não pequeis. O problema acontece é quando essa emoção se torna descontrolada e destrutiva. A raiva descontrolada pode afetar diversas áreas da nossa vida: a escola, o trabalho, a família, e dessa forma nós ficamos à mercê de uma emoção que ela é imprevisível. Como é que eu sei que o que eu estou sentindo é uma emoção, o que eu estou expressando é a emoção raiva? Em geral, a raiva ela é definida como um sentimento de protesto, de insegurança, timidez ou frustração, em geral direcionado a alguém ou alguma coisa. O que torna evidente, quando a gente se sente, por exemplo, ameaçado ou é ferido por alguma situação, alguma ofensa que a gente vivenciou, a gente passou. A raiva tende a se expressar em pensamentos, sentimentos, em reações físicas, por isso ela tem alguns sinais que são diretos e outros sinais que são indiretos. Nos sinais diretos, nós podemos trazer aqui como exemplo, sabe, aquela sensação de aperto na garganta, os batimentos cardíacos acelerados. E muitas pessoas, após digamos assim, um momento de raiva, uma reação excessiva de raiva, se a sua pressão for aferida, vai estar elevadíssima. Outras pessoas vão ter sinais que são indiretos, que pode ser, por exemplo, um excesso de sono, um cansaço que não passa nunca, um elevado grau de ansiedade, depressão, críticas constantes. Tem pessoas que elas são muito críticas. Agora você imagine você viver numa relação em que o tempo todo você é criticado. Ou se pense na relação em que você critica o tempo todo, que você sempre tem um ponto negativo para observar, não tem nada de positivo, para elevar, para enaltecer a relação, tem sempre crítica a fazer. Ou então, você trata situações com desdéns, com piadas inapropriadas. E uma coisa curiosa das piadas é que elas buscam fazem parecer engraçadas situações que são incômodas para o outro. Pode ser algo que a própria pessoa veja como um defeito, pode ser uma dificuldade que a pessoa tem, e isso pode ser tratado na relação como uma piada, e isso dificulta os relacionamentos. Isso pode ser resultado de raiva que a pessoa tem e que ela acaba demonstrando esses sinais indiretos, e isso dificulta os relacionamentos. Outras formas que as pessoas também podem estar manifestando a sua raiva é fazendo uso de álcool e de outras drogas, Nas relações, a raiva ela se manifesta também de forma assim, com palavras agressivas. Muitas vezes a resposta, por exemplo, a piada inapropriada, ela pode parecer engraçada, mas ser uma resposta agressiva, Aquela pessoa, o seu colega de trabalho, a esposa, o filho, Imagine como isso torna a relação entre as pessoas, a relação familiar muito desconfortável. A raiva, ela é uma emoção necessária, é preciso que nós tenhamos clareza sobre isso. Ela é necessária para responder algumas situações estressoras, para garantir, digamos assim, a nossa sobrevivência. Certas coisas sobre a emoção são bastante interessantes, porque ela parece ter coisas ruins, mas que foram colocadas, as emoções elas foram colocadas em nós por Deus para
garantir a nossa vida aqui na Terra. A questão é que as diversas dificuldades, que até que a gente vai mostrar algumas coisas aqui adiante, é que fazem a gente lidar mal com aquilo que Deus colocou em nós para o nosso bem-estar, para ser vivido de forma, né, saudável. Por outro lado, sabendo que a raiva foi Deus que colocou, né? A raiva é uma emoção saudável, mas ela não pode ser a priori de qualquer forma tratada, né? Eu não posso sair jogando sobre as pessoas os meus sentimentos de raiva, as minhas emoções, expressando a minha raiva contra as pessoas ou situações que me chateiam de qualquer forma. Existem limites para a expressão da raiva. A raiva ela pode ser motivada, né, por muitos acontecimentos, muitas questões. Pode ser acontecimentos internos ou externos. Ou seja, dos internos está falando de coisas que tem a ver comigo mesmo, né, com as minhas próprias experiências, reações traumáticas, etc. E as situações externas, que tem a ver com o convívio com as pessoas, com os acontecimentos da vida. Então, dessa forma, por exemplo, a raiva ela pode ser expressa, né, em uma relação específica, ou seja, direto para uma pessoa. Lembra que anteriormente eu falei que a raiva ela é direcionada, né, para uma pessoa ou situação. Então, às vezes, na relação com o esposo, com o filho, com um colega de trabalho, com um pai, com uma mãe, que eu vou expressar essa minha raiva. Ou então é um acontecimento muito comum no trânsito, né? A gente vê as pessoas, quando elas estão no trânsito, quando elas estão dirigindo, elas se transformam, né, em outras pessoas. Elas expressam a raiva, elas quando se sentem invadidas no seu espaço, no seu direito, né? E não é raro a gente ver xingamentos, sinais de desagrado, né, são demonstrados no trânsito, e em muitos casos a gente vê morte no trânsito por conta de uma expressão excessiva da raiva, não é? E outra questão também que pode provocar a raiva é uma preocupação excessiva, né? Ao contrário do que a palavra de Deus diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, a pessoa que manifesta excessivamente a sua raiva é porque ela também está excessivamente preocupada, né? Ela está no controle da situação, ela está com os olhos fixos nos seus próprios problemas, e ela perde de vista quem pode resolver a situação. Ela se torna cega, né? Pelo seu próprio problema, ela se centra naquilo, ela se agarra àquela situação e ela não consegue outra forma de se expressar a não ser através da raiva. E outra coisa também são as experiências traumáticas, alguma coisa que foi vivenciada no passado e que hoje causa grande manifestação de raiva porque ainda não foi resolvido, né, até o momento. Então, qual é a relação da raiva com o rancor, já que hoje nosso tema é ser dirigido pela raiva e pelo rancor? O rancor, o que a gente pode falar sobre ele? É a raiva contida, né? E uma coisa interessante sobre essa raiva contida é que ela consome a pessoa que sente. Normalmente, sabe, a pessoa vai guardando dentro de si aquele sentimento e ela não resolve e ela cada vez mais vai aumentando, né? E vai consumindo. E isso pode se manifestar de forma muito destrutiva nas relações. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Isso está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26, a parte B do versículo. Na primeira diz: irai-vos, não pequeis. Na segunda diz: não deixar que o sol se ponha sobre a vossa ira. Resolva os seus problemas, resolva, né, as suas dificuldades, né, nos relacionamentos. Se não aprendermos a lidar com essa emoção de forma saudável, nós nos apegaremos às mágoas e nós não vamos conseguir superar. Sabe? Vamos levar conosco, para onde formos, não importa, ela vai estar sempre grudada com a gente. A forma saudável para lidar com a raiva é praticar o perdão, já que ele surge quando eu me sinto ferido ou ameaçado. E sobre a falta de perdão, uma coisa interessante de se falar é que o importante é nós sabermos que o rancor, né, ou seja, a raiva contida por causa de alguma ofensa, ela machuca mais a mim,
né? Machuca mais a você que foi ofendido do que o próprio ofensor. Porque o que acontece no geral? No geral, aquela pessoa que ofendeu, que causou o insulto, ela esquece. E sem o perdão, o que é que nós fazemos? Nós perpetuamos essa dor, essa ofensa e mantemos essa ofensa presente na nossa memória. Só o perdão poderá tornar você livre da mágoa. Porque o que passou, passou. E só poderá te fazer sofrer de novo se você se agarrar à dor, né? A dor da ofensa, né? Através do rancor. Sobre a ofensa, a Bíblia nos fala algo bastante interessante, né? Vai dizer que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo. Isso leva à morte, gente. Então a gente precisa se livrar, né, dessa dor, a gente precisa perdoar, a gente precisa seguir em frente. E sobre isso eu quero deixar um conselho para você. Aprenda com o passado. Afaste-se dele e siga em frente. Nosso próximo vídeo nós estaremos falando sobre ser guiado pelo medo. Até lá!